vieram para ouvir a palavra, digam glória a Deus. Nós vamos meditar, tá bom? Vamos nos acomodar, vamos nos alimentar na palavra. Até agora você falou com Deus, deu glória, aleluia, né? Agora Deus vai falar com você, tá bom? Presentes, a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito em João, capítulo 19, versículo 28. Quando você faz uso da palavra de Deus em mãos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, de ver as coisas ali, sem dúvida nenhuma, uma referência para nós. O pastor Cláudio já lançando uma palavra para vários amigos. Eu acredito que o senhor já é essa referência e se estende não só pelo Vale do Paraíba, mas atinge o estado de São Paulo. Pastor Eduardo Fogassi, trabalhamos juntos ali na capelania prisional há alguns anos, e é bom ver o senhor, sua esposa, irmã Gilca, também amiga nossa, tá bom? Deus te abençoe, todos os obreiros, tá bom? Eu não vou me atrever a citar nomes, primeiro porque eu sou esquecido de nome. As pessoas me encontram na rua, pastor Gabriel, está lembrado de mim? Eu falo, não. A pessoa fica ofendida comigo, mas eu falo, não. O senhor não lembra de mim mesmo? De tal cidade? Eu digo, não. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade de memorizar. Tem essa dificuldade. Então, se eu me encontrei com você em determinado lugar, não foi maldade minha. Eu tenho essa dificuldade de guardar nomes de pessoas. Mas a palavra de Deus eu não tenho essa dificuldade não. Então, queridos, que essa saudação, essa gratidão se estenda a todos os obreiros e a toda a igreja. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Teremos uma santa ceia, então eu quero ser prudente no horário. Enquanto o irmão acerta o som aí, pode abaixar que eu falo alto, tá bom? Daqui a pouco a gente começa a falar um pouco mais alto. João capítulo 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocando-a numa vara de isopo, chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Pode sentar, irmãos. Meus queridos, nesta manhã, e culto de manhã é complicado, né? O obreiro falou, nesta noite, a gente tem esse costume, né? Trocar o dia pela noite. Mas nessa manhã de Santa Ceia, eu quero, de uma forma sucinta, vos falar a respeito da expiação, que é representada nos elementos da ceia, o pão e o vinho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um Deus que nos ama. Há uma corrente de entendimento bíblico que prega que Deus só ama os escolhidos. Porém, olhando para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus amou o mundo, e no original diz que Deus amou o cosmos
Deus, em João 3,16, não diz: Deus amou os eleitos, que fez com que eles viessem se arrastando, obrigatoriamente se convertessem, para não perecer eternamente. Mas o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é expiação? Palavra estranha. A palavra no seu original diz cobrir. Cobrir. Quando o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, caiu em pecado, o apóstolo Paulo diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós somos pecadores porque pecamos? Ou nós pecamos porque somos pecadores? A origem do pecado foi transmitida por Adão, e todos os homens a partir do primeiro, e eu quero abrir aspas aqui, que não foi o pecado de Eva que trouxe condenação aos homens, mas foi o pecado de Adão, porque ele foi o primeiro e não Eva. Diferente de hoje, que todos vêm da mulher, o primeiro casal, a mulher veio do homem, e agora por meio da queda de Adão, Eva e os demais que dela procederam, foram feridos pelo pecado. O pecado que traz afastamento do relacionamento com Deus. Deus havia falado para o primeiro casal: não toque no fruto da árvore da vida, não coma. Deus não disse não toque, não coma, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E eu faço um pensamento meu: será que Adão tinha um entendimento do que a morte lhe custaria, antes de experimentar a queda? Se Deus lhe deu esta palavra de antemão, Adão, na plenitude do conhecimento que tinha, Adão era pleno em sabedoria. A Bíblia diz que Deus criou tudo em 7 dias, mas quem deu nome foi Adão. E por que Deus não deu nome naquilo que fez? Porque Deus quis mostrar para a criação, para Adão, que ele também tinha autoridade sobre o que Deus fez. Dê nome. Tudo que você dá nome, você tem autoridade. Você dá nome aos seus filhos, você dá nome aonde você habita, você tem autoridade sobre aquilo. Quando Adão dá nome à criação, Deus está mostrando para ele que tudo estava sobre o seu governo, sobre sua autoridade, sobre o seu domínio. Mas a queda trouxe não somente a morte física. Gênesis capítulo 5 diz que Adão morreu com 950 anos. Viveu muito, mas morreu. Mas não foi só a morte física a consequência da queda. Eles foram expulsos da presença de Deus. E se tem uma coisa que o pecado faz, é afastar, é dividir, é matar. Todavia Deus, que João escreveu no capítulo 13, verso 8 de Apocalipse, prevendo a queda, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus, não determinando como pensam alguns, mas a presciência de Deus, como Paulo escreveu aos Efésios, prevendo na sua onisciência, começa a desenvolver pelas Escrituras um propósito. Não era um recomeço, não era um jeitinho brasileiro, não era
consertar algo que ele fez errado. Porém, na sua onisciência, conhecendo de antemão todas as coisas, porque se algo que Deus deu ao homem, que o torna sua imagem e semelhança, é exatamente o livre-arbítrio. Deus não faria um Adão robô, porque Deus tem livre-arbítrio, e Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o tornando imagem e semelhança. O homem também cria, o homem também desenvolve, o homem também programa, o homem também cresce, o homem também constrói. Isso o torna imagem de Deus, semelhança do Senhor, capacidade que Deus deu ao homem. Mas entendendo Deus de antemão, começou a revelar pelas Escrituras Sagradas seu propósito de redenção. Para você entender a expiação, o cobrir de Deus, você começa lá no jardim mesmo. O casal se vestiu de folhas, Deus matou um animal e fez roupas. Mas antes da queda não havia roupas, porque o casal estava coberto. Havia a glória de Deus, e aonde há a glória de Deus, não há o pecado. Mas o pecado entrando, a glória se foi, e Deus então prepara a expiação, Deus os cobre. Ali já era um símbolo do seu propósito eterno. Agora nós temos algumas palavras que eu quero trazer para vocês, que para você entender melhor o está consumado da cruz de Cristo. A primeira palavra é redenção. Efésios 1, verso 7 diz que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. A palavra redenção, ela pode ser entendida num aspecto bíblico, jovens. Os irmãos que gostam de feira, de mercado, nos tempos bíblicos, pastor Claudinei Gomes, principalmente na época de Jesus ali, havia o mercado de escravos. Os escravos eram colocados como mercadoria. Os compradores chegavam, olhavam as unhas, os dentes, defeitos físicos, como se fosse uma mercadoria. Depois de avaliado o produto, ele ia para o dono, fazia uma oferta, ouvia o preço, negociava valores e comprava um escravo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre esse mercado de escravos, dizendo que nós éramos por natureza escravos do pecado. Jesus também falou que para entrar na casa de alguém valente, só um mais valente do que ele. Agora no mercado de escravos, quando alguém chegava e comprava o escravo agora mudava de senhor, mudava de dono. O escravo agora tinha um outro senhor. O antigo lhe despedia, e ele ia amarrado para uma nova casa, para uma nova vida, para servir um outro dono. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o sacrifício da cruz do Calvário, a palavra está consumado significa está pago, está feito, foi concluído, foi resolvido, foi mudado. O que aconteceu na cruz? Aconteceu o seguinte: você e eu tínhamos um dono, éramos por natureza escravos do pecado, vivíamos servindo o Senhor, que é o diabo. Por meio da vida que vivíamos, éramos filhos da ira, estávamos longe de Deus, fadados ao pecado, porque por natureza nascemos condenados, e pela redenção não ter nos alcançado, estávamos ainda condenados. Mas Cristo, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Cristo. O apóstolo Pedro, em 3,18 da primeira carta, diz que não com coisas corruptíveis como prata e ouro,
mas com seu precioso sangue fomos comprados. Pastor, e agora eu sou livre? Não, você continua escravo. Diga para alguém: você continua escravo. Pastor, mas eu fui livre. Jesus não comprou? Comprou. Ele não pagou? Pagou. E agora? Você é servo dele. A diferença é que o dono mudou. Tu eras escravo de Satanás. Tu comia o pão que o diabo amassou. Agora o dono mudou. É um nazareno. Alabaxaramaia. Agora tu se alimentou do pão que amassa o diabo, o pão vivo. Seu dono é outro. Tu não é escravo, mas olha como ele é maravilhoso. Não vos chamo mais de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Antes vos chamo de amigos, porque tudo quanto recebi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia. Somos ainda escravos do Senhor, porque na verdade nós temos pouca informação, porque a nossa cultura é outra. Mas quando o texto diz servos, é escravo. O servo não faz o que quer. O escravo não escolhe nem o que come, não escolhe nem a hora que dorme, mas ele está sob autoridade. Agora, como seu dono é outro, ele é abençoado, ele recebe até benefícios. Aleluia. Mas a primeira palavra que temos que entender, para entender o que é o está consumado, a primeira palavra é redenção. Diga para alguém: você foi comprado para Deus. E por que eu tenho que ser comprado se eu fui feito à sua imagem e semelhança? Porque você se perdeu. Porque quando o primeiro caiu, todos caíram com ele. Logo, estamos distantes, precisamos ser resgatados, e tem um preço, mas o preço já foi pago. Aleluia. 2000 anos atrás, Deus já propiciou. E aí eu entro na segunda palavra, propiciação. A palavra propiciação, diferente de redenção, que fala do mercadão de escravos, a palavra propiciação fala de culto. Você vai entender propiciação no templo, porque a palavra propiciar significa sacrifício, significa oferta. Diferente do mercadão onde o escravo é vendido, a propiciação, para você entender o está consumado, você tem que entrar no templo e ver lá um animal que era morto e oferecido, sangue derramado. Por que o sangue era derramado na lei? E por que a lei mudou? Por que estamos na graça e a lei não continua? Muito simples. Porque toda vez que um homem pecava na lei, ele deveria de ter uma oferta para ofertar, e geralmente era derramando sangue, porque sem derramamento de sangue não havia remissão. Então aquele que muito pecava, muito empobrecia, aquele que pouco pecava, pouco ofertava. Era uma questão de culto. Todo pecado necessário era derramar um sangue, derramar uma oferta, fazer um sacrifício para a culpa ser transferida sobre um animal. Todavia, estes sacrifícios, pastor Fogaça, eles não transformavam a natureza do homem, mas eles transferiam a culpa da condenação. Alguém tinha que morrer. Tanto é que nessas cerimônias, a mão do condenado ia sobre a mão do culpado, a mão do culpado ia sobre a mão do que morto, e era transferido o pecado, então o animal morria. O animal, se pensasse como nós, dizia: por que eu estou morrendo por causa dos outros? O que eu tenho a ver com o meu dono pecou? Mas ele recebia nele o preço do pecado. Todavia o pecador saía sem morrer, talvez com um rebanho, uma cabeça a menos no rebanho, mas a cabeça dele estava poupada. Agora isso se desenvolveu pela lei inteira. O apóstolo Paulo disse que o fim da lei é Cristo. Porque diferente do que o sistema levítico mostrou, que era o seguinte: estamos distantes do padrão de Deus e não conseguimos alcançar esse padrão. Vindo Cristo, a Bíblia diz que ele cumpriu a lei,
Por isso ele foi, 1 João 2,2, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. O que aconteceu? Diferente, entenda isso. Toda vez que eu mentisse, eu tinha que oferecer um sacrifício. Toda vez que eu cobiçasse, eu tinha que oferecer um sacrifício. Toda vez que eu tropeçasse, eu tinha que oferecer um sacrifício. Mas eram sacrifícios específicos para pecados específicos. Níveis de pecado, níveis de sacrifício. Agora, diferente foi o sacrifício de Jesus Cristo, porque ele não foi oferecido por causa da mentira, por causa dos pecados específicos. O apóstolo Paulo ensinou isso, que pelo tropeço de um, muitos foram feitos pecadores. Também pela justiça de um, muitos serão feitos justos. O que aconteceu? E você precisa aprender isso. Aprenda isso. Ninguém vai ser condenado pelo pecado de Adão. Sabia que Adão é uma das pessoas mais odiadas da Bíblia? Tem gente que tem mais raiva de Adão do que do diabo. Quando eu chegar no céu, eu vou conversar com esse homem. Ninguém vai para o inferno por causa de Adão. Pastor, mas nós nascemos com a natureza pecaminosa, a origem da queda. Sim! Mas uma criança gerada no ventre que morre natimorto, vai para o inferno por causa de Adão? Não. Então, embora nascemos com a natureza pecaminosa, quem leva um homem para o inferno são seus próprios pecados, não os de Adão mais. Por quê? Porque Jesus resolveu isso na cruz. A morte de Jesus satisfez a justiça de Deus. Ninguém vai para o inferno por causa de Adão, vai para o inferno por causa dos seus próprios pecados. Natureza pecaminosa é inclinação para errar, mas o sangue de Jesus nos purifica. Ninguém vai chegar lá e dizer: pai, eu vim para o inferno por causa de Adão. Deus vai dizer: não, meu filho morreu, ele foi o segundo Adão. Você vai por causa dos seus. Os livros serão abertos, Apocalipse 20, verso 13. E os livros foram abertos, e o livro da vida, e os homens foram julgados segundo as suas obras. E quem não tenha seu nome encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então a propiciação foi um tratar de Deus para restaurar o projeto original. E por causa disso nós vamos aprender uma outra palavra. Já estou encaminhando para o final. Justificação. Se redenção é o mercadão de escravos, propiciação é o culto do templo, justificação é o tribunal. São símbolos que revelam a cruz. Quando nós entramos no tribunal e assistimos o júri, nós vemos pessoas que vão votar, vemos o juiz, o advogado e o promotor e o réu. Quando nós olhamos para o homem distante de Deus, ele é réu. Ele está sobre condenação por causa dos seus pecados, porque ele ofende a Deus quando peca, ele insulta a Deus quando peca. Todo pecado é uma afronta a Deus. Não, mas eu menti para a mãe. Você não mentiu para sua mãe, você mentiu para o seu Deus. Mas eu não traí minha esposa, você traiu o seu Deus. Mas eu não roubei meu patrão, você roubou a Deus. Todo pecado, em última instância, é uma ofensa a Deus. Mas a justificação que é? O réu está ali, o promotor é Satanás, pastor Fogaça, juiz é Deus, o advogado é Jesus. Está feito. O promotor, Satanás, apresenta a culpa. O juiz não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial. O juiz não pode absolver alguém que legalmente está culpado. O juiz, que é Deus, o trono é branco, não pode absolver alguém que legalmente é culpado. Ele precisa tratar o pecado. E Ezequiel escreveu: a alma que pecar, essa morrerá. E como Deus trata isso? Bom, depois de apresentado,
Depois de lido o relatório, o juiz vai bater o martelo, está condenado. Está condenado. Tem que morrer. Porque os fatos são relevantes. Mas o advogado precisa falar. O advogado vem diante do júri, diante do promotor, diante do juiz e diz: meritíssimo, me dê a palavra, preciso falar. Quando ele faz assim, já tem um buraco na mão, né? Deixa, eu preciso falar. Quando ele faz assim, você enxerga do outro lado. Porque assim como Paulo tinha as marcas, e Deus não tira as marcas são testemunho. Jesus também tem. Tudo foi renovado quando ele ressuscitou, menos as marcas. Deus renova tudo quando te restaura, mas as marcas ficam. Ele levanta e vai lá. Tudo foi lido. Tudo foi. Satanás fez o relatório e pela primeira vez ele falou a verdade. Porque realmente o réu é culpado. Mas o que é a justificação que Paulo escreveu no capítulo 5? Fomos justificados pela fé. Então temos paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Significa dizer que quando a ira de Deus ia derramar sobre mim e você, Deus, quando ia descer sobre nós a sua justiça, o seu Filho interpôs, tomou a frente e diz: sofri em seu lugar. Jesus não se tornou pecador quando subiu no Gólgota carregando a cruz de Lázaro. Jesus não se tornou pecador quando foi açoitado. Jesus não se tornou pecador quando estava no madeiro entre dois criminosos. Ele assumiu sobre ele a condenação do pecado, a justiça de Deus. E a Bíblia diz que Deus se satisfez em Cristo. A sua ira foi derramada sobre seu filho. É por isso que se o tropeço de Adão foi suficiente para levar a humanidade a uma natureza pecaminosa, o sacrifício de Cristo, ele é também suficiente para remir toda a humanidade, todo homem. Pelas suas feridas. Ninguém vai para o inferno por causa de Adão. Vai para o inferno porque rejeitou a oferta de Deus em enviar seu filho. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras podem te levar ao tribunal de Cristo ou ao lago de fogo. As suas obras. Mas a oferta é a última palavra das 4 que representam o Calvário. A oferta de Jesus, nós condenados, é a oferta, é a palavra reconciliação. Nós saímos do mercado, entramos na igreja da redenção à propiciação, fomos ao fórum na justificação, acabou o culto, vamos para casa. Reconciliação é um tratar de Deus na família, causa de pai e filho. Você sabia, João escreveu que Deus veio para os seus, mas os seus não receberam. A reconciliação é Deus fazer você voltar para casa. É aquilo que Adão era no Éden. Adão era filho, não era servo. Adão era filho, não era servo. Todo dia o pai vinha falar com o filho de tardezinha. Como era esse relacionamento? Eu não sei. Como é que Adão via Deus? Eu não sei. Mas
Mas a Bíblia diz que de tardezinha Deus ia falar com seu filho. Através da obra consumada da cruz do Calvário, nós somos reconciliados a Deus. E a palavra para a igreja é adoção. Por quê, pastor? Porque eu não sou filho de Abraão. Pastor Claudinei Gomes, eu não sou filho do sangue, eu sou filho do coração. Lá nos tempos de Jesus, na cultura romana, quando um romano tinha um filho, homem, ele pegava a criança e começava a avaliar, como um sacerdote avaliando uma ovelha para ser oferecida. Ele via se era caolho, se tinha dedos faltando, se tinha lepra na pele, se tinha algum defeito até no órgão genital. Se aparecesse defeito, os romanos deixavam a criança à praça pública e abandonavam seus filhos. Essa era a cultura deles. Não aceitavam um filho com imperfeição. Agora, a mesma cultura dos romanos dizia que se um cidadão romano adotasse um filho abandonado, ou não sei, se um cidadão romano adotasse um filho, jamais ele poderia ser lançado fora, e ele tinha direito de primogênito, ele tinha direito à herança igual aos filhos de sangue, e ele tinha um destaque entre os filhos de sangue, porque os filhos de sangue são do sangue, o adotado é do coração, e ele recebia honra entre os irmãos. Na nossa cultura, pastor Folgaça, adotado é desprezado. Na cultura bíblica, adotado é privilegiado. E olha o que Cristo fez por nós. Fomos adotados por Deus. Os filhos legítimos desprezaram a graça, mas Deus, numa parábola ele diz: os convidados da ceia, traz todo mundo, enche a casa, a mesa está posta. Eu não preciso usar um kipar para ser bom, eu não preciso usar uma estrela de 5 pontas, eu não preciso declarar uma nacionalidade hebraica. Eu fui lavado, eu fui remido, eu fui justificado, eu fui adotado pela graça redentora de Cristo Jesus. E a expiação traz vários benefícios. Meu tempo está acabando, eu quero falar de 2, ou melhor, fala de 1. Já falamos da adoção, da reconciliação, da justificação, da redenção, da propiciação. Mas existe um benefício além destes, além de sermos aceitos como filhos, filhos do coração, filhos privilegiados, além de recebermos as bênçãos oriundas da herança do Pai. Eu quero falar de primeiro benefício para encerrar aqui. Aqueles que recebem Jesus, aqueles que aceitam a oferta de salvação, Deus lhes confere uma dentre muitas. Primeira bênção, o dom do Espírito Santo. Você pode ir em todas as religiões do mundo, que prometem mundos e fundos na eternidade. Tem religião que promete um céu de harém para os homens. Tem religião que promete muita fortuna na terra. Tem religião que promete longevidade, mas só Cristo pode dar o Espírito Santo para quem o confessa. O dom do Espírito Santo, Paulo escreveu: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ele é o penhor da vossa vocação. Quando um crente, não crente, se converte e vem a Cristo, sobre ele há uma oração, há uma confissão, há um mover, aonde ele declara a fé em Cristo e se arrepende.
no mundo espiritual, seu nome é escrito no livro da vida, e sobre ele vem o Espírito Santo. Jesus falou em João 14: eu rogarei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 18: não vos deixarei órfãos. Aleluia, glória a Deus. O crente pode vir para a igreja sozinho, ele já sai acompanhado. Ele pode morar na rua e não ter onde viver, mas ele já tem uma morada eterna. Ele pode não ter carro para andar, mas já tem uma carruagem esperando por ele. Ele pode não ter amigos, mas ele tem uma família, ele tem irmãos, porque a família de Deus é muito grande. Jesus falou: depois de dar a boa notícia que deixaria o Consolador, que nós não ficaríamos órfãos, ele falou: eu voltarei para vós. Interessante, na tradição lá dos tempos bíblicos, é a última contextualização que eu vou fazer, e nós vamos orar. Nos tempos bíblicos, quando um jovem ia na casa da sua pretendente para assumir um contrato de casamento com os pais dela, ele deixava um dote. Nem a palavra das 10 virgens, a parábola, era um presente. A parábola das 10 virgens fala de um casamento. O noivo ia embora, e ele nunca voltava na casa da noiva, só no dia do casamento. Ele não podia passar. Lembro-me quando estava namorando a minha esposa, que era minha namorada por 10 meses, esposa, noiva por 1 ano e 6 meses, e já estamos casados aí, vai para 13 anos. Corrige isso, não foi 13 anos. Mas eu ia lá diariamente para ver como é que estava. Na cultura não era assim, na cultura bíblica do judaísmo não. O noivo não podia ir lá ver a noiva. O que ele fazia? Ele tinha um amigo próximo, ele tinha um amigo chegado, sabe, uma pessoa de confiança. Não é um urubu, não é um morcego, mas era um amigo. Este amigo ia lá diariamente ver como ela estava sendo tratada pelos pais, ver como ela estava seguindo a vida dela, e trazer informações para o seu amigo. Olha, ela está linda, ela me convidou, eu almocei na casa dela, a comida que ela faz é muito saborosa. Deus certamente tem um casamento muito abençoado para você, meu amigo. Deus certamente te deu o melhor de Israel. A tua noiva é a mais bela, ela é a mais trabalhadora, ela é a mais humilde, ela é uma serva de Deus. E o noivo ficava empolgado: quero casar. Mas só que tinha um processo. Do noivado ao casamento, alguém sabe quantos anos isso dava? Tem certeza que muitos sabem. Perguntei lá na escola bíblica. Um falou 1 ano, outro falou 10 anos, outro falou 20 anos. Falei, meu Deus, esperar 20 anos para casar. Vai casar no caixão. Quanto tempo durava do noivado ao casamento? E aqui eu encerro. Pergunta: quanto tempo, pastor? O tempo que o noivo demorasse para construir a casa. Se ele fosse um bom pedreiro, em 1 ano estava casado. Se ele fosse um vidraceiro, ele ia durar uns anos a mais. Talvez ficasse até um pouco torto. Mas o tempo do noivado era o tempo da responsabilidade, em que o noivo ia para a sua casa e trabalhava, e fora do horário levantava a sua casa. Quando a casa estivesse pronta, então ele ia buscar a sua amada, avaliava o dote. Tá tudo aí, tá?
Vamos casar. Jesus falou assim, igreja, João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se coloque de pé, igreja. Arabaxando, expiação também é casamento. Nós fomos aceitos por Deus por méritos da cruz de Cristo, e agora nós se tornamos a noiva, e o noivo já está preparando o lugar. Eu não sei se a casa já está com os portão de fora, eu não sei se já está tudo preparado, mas eu estou esperando. Se nesta manhã existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não aceitou a cruz, não aceitou a Jesus como seu Senhor, eu quero que você seja salvo no dia do arrebatamento da igreja. Você não pode ficar aqui se a oferta está sendo entregue para você. Tem alguém aqui no nosso meio que precisa se reconciliar? Pastor, eu preciso. O que eu faço? Levanta a mão bem alto, eu vou orar por você. Pastor, eu não sou crente não, mas eu quero aceitar Jesus como meu Senhor. Levanta a mão bem alto que eu vou orar por você. Todos aqui são. Opa, glória a Deus, uma alma para Jesus. Aleluia. Tem mais alguém? Quero que o obreiro me ajude lá. Se tiver mais alguém, levanta a mão também. Eu vou orar por você, meu irmão, vem aqui. O obreiro vai te acompanhar, pode vir aqui. Irmão Moacir, traz ele aqui a hora que o senhor puder. Tem mais alguém que gostaria de ser a noiva de Cristo? Oh glória, tem mais um. Terceira vida para Jesus. Aleluia. É verdade, porque a casa é gostosa, todo mundo se sente bem, mas tem que aceitar Jesus. Você pode frequentar a casa e não ser na casa. Conheço gente que canta no grupo que não aceitou Jesus ainda. Aleluia. É. Mas Paulo escreveu: se com a boca confessares a Deus e no coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Põe a mão no coração, jovem. Põe a mão no coração, irmã. Põe a mão no coração, meu amigo. Aleluia. Eu vou falar que vocês três repetem comigo essa oração. Vocês três repetem comigo. Diga: Senhor Jesus. Vocês que estão aqui na frente, diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida, os meus caminhos, a minha família, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aleluia, eu entrego nas tuas mãos. Seja o meu Senhor, aleluia, porque hoje eu te recebo como meu Salvador. Aleluia. Amém. Estende a mão, igreja. Pastor Isaías, ora por ele. Seja aberto neste momento para serem estes nomes no livro da vida. Os teus filhos, ó Deus, eu aqui na presença, aleluia, teu Espírito Santo,
os que vieram aqui à frente tiveram uma sábia decisão, porque a partir de hoje os seus nomes estão escritos no livro da vida. Só foi